você refletisse um pouquinho comigo sobre o que a gente carrega da vida, sobre o que a gente fica carregando de nossas vidas, com uma parábola que o Senhor Jesus contou, a parábola do joio e do trigo. E eu achei essa foto, acho que não dá para ver muito bem, mas ali mostra mais ou menos a distinção do que é o joio e do que é o trigo. Mas eu quero ler essa narrativa porque ela é muito interessante para as nossas vidas. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem um trigo e guardem-no no meu celeiro. Adélia Prado, ela tem uma frase muito interessante. Dor não tem nada a ver com amargura. Acho que tudo o que acontece é feito para a gente aprender cada vez mais. É para ensinar a gente a viver cada dia mais rico da humanidade. Geralmente a gente faz uma interpretação escatológica de fim de tempo sobre esse texto do joio e do trigo. Teologicamente e contextualmente é isso que o texto diz. Mas eu quero trazer hoje uma outra perspectiva para nós. A perspectiva do que é esse joio na nossa vida. O joio, ele está dizendo, é algo muito próprio ali do contexto daquelas pessoas que trabalhavam na lavoura. Eles olhavam para o joio como uma erva daninha. Era uma semente venenosa, que quando ela florescia, ela se ramificava, e assim, quando você ia fazer a colheita, perdia-se muito tempo e perdia-se muito daquela colheita. E esse talo, se você moesse ele, você perdia a farinha do trigo. A farinha não ficava boa. E é interessante que ele cresce junto. E ele tem essa aparência de parecer o trigo, ele tem a aparência de ser bom, mas no fundo não é. Eu queria que você olhasse para esse texto e percebesse o seguinte, que esse joio é como está o seu coração. Eu queria que você avaliasse isso. No ano de 2015, o que mais cresceu na sua vida? O que tem crescido na sua vida nesse ano de 2015? Foi as boas notícias do Evangelho de Cristo? Ou foi o joio que foi tão semeado em nossos dias? Você aprendeu com as suas lutas, como a Adélia Prado nos desafia? Ou você simplesmente passou um ano resmungando, lamentando, se entristecendo com tudo que aconteceu no seu ano de 2015? O Senhor Jesus, Ele nos convida a fazer uma análise muito interessante de nossas vidas.
Porque ao mesmo tempo que o nosso Deus está trabalhando de múltiplas formas e diversas maneiras, Ele garante que Ele trabalha todos os dias, que todos os dias as misericórdias dEle se renovam a cada manhã, amém? Então nós deveríamos acordar todos os dias cheios de alegria, cheios de energia, cheios de contentamento. Mas muitas vezes as pessoas vão passando no dia e o que vão experimentando nada mais é do que uma dor, uma dificuldade. E aí, às vezes já chega na metade do dia, as misericórdias, elas são inesgotáveis, a palavra de Deus fala para nós. Elas são maravilhosas, mas nós vamos deixando um joio crescendo em nossa fé, em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida, e nós não vamos deixando esse trigo, esse evangelho, essas manifestações de Deus crescendo dentro de nós. Então hoje é um momento de você parar, de você pensar, o que foi joio nesse ano de 2015, para você não carregar. Para muitas pessoas, o ano de 2015 pode ter sido um ano que foi extremamente alimentado de mentiras, alimentado de heresias. Muitas pessoas acharam que, porque agora estou servindo a Deus, eu não deveria passar por dificuldade nenhuma. O Evangelho não diz isso. O Evangelho não fala isso. O próprio Jesus está dizendo nessa parábola que vai crescer coisas boas, mas que vão ser semeadas coisas ruins. Que coisas ruins vão ser semeadas ao nosso redor. E quantas pessoas vão passando anos com experiências tão negativas na sua experiência de fé, e que vão simplesmente alimentando um esfriamento da sua fé, um esfriamento da sua experiência com Deus, e sendo que nós deveríamos acreditar todos os dias que o Senhor, as misericórdias dele se renovam, o Senhor é nosso bom pastor, o Senhor está caminhando conosco. Essas distorções do Evangelho são joios que são semeados, são joios que vão sendo lançados, para que algumas pessoas possam ir por esse engodo, essa mentira, essa falsa verdade. É isso que é o joio é um falso trigo. E o trigo bom é o trigo que ele é amarelinho, mas o joio ele nunca fica assim amarelinho, aquele amarelo ouro, ele fica simplesmente, ele fica um esverdeado. E muitas vezes a vivência religiosa das pessoas não é uma vivência de fé. Muitas vezes a vivência religiosa não é uma vivência de crescer cada dia mais com o Senhor, de acreditar cada vez mais em Deus, no poder de Deus, na graça de Deus. E aí vai passando o tempo, e a pessoa, ao invés de ser esse trigo maravilhoso, ela é joio. E aí? O que foi esse ano de 2015? O que aconteceu no seu coração? A sua fé cresceu? Ou a sua fé diminuiu? Você evoluiu ou você regrediu? Você está terminando mais entusiasmado com Deus ou você está plenamente desestimulado? Quantos e quantos, ao invés de nutrir-se das verdades de Deus, estão nutrindo muitas vezes simplesmente o joio da mentira em suas vidas? Jesus, ele usa a parábola para ilustrar que nós precisamos ser trigo. O desejo do nosso Deus é que sejamos trigo. E ser trigo é a gente entender que o trigo ele é extremamente produtivo. Ele primeiramente ele é semente, ele morre e depois se torna planta. Depois o trigo, ele tem que morrer de novo, ele tem que ser moído, para que assim, quando ele é moído, ele se torna farinha, e ele se tornando farinha, ele pode se tornar pão, macarrão, lasanha, pizza, né? Tantas coisas gostosas, pensa bem.
Uns 4 anos atrás, meu médico falou que eu precisava fazer um regime de carboidrato. Eu falei, me explica isso. Aí ele falou, tudo que tem farinha. Eu falei, tudo que é gostoso, doutor. Tudo que é gostoso. Ao tanto que o trigo é produtivo, ao tanto que o trigo coopera para a vida. E Jesus, ele vai dizer que ele é o quê? Ele é o pão da vida. Amém? E nós vamos celebrar daqui a pouquinho a ceia do Senhor, para que a gente possa entender isso. E assim é o evangelho que Jesus quer nos dar. O evangelho que Jesus veio trazer. Ele é trigo. Ele é evangelho para ser produtivo na sua vida, para transformar a sua vida, para fazer com que você experimente do alimento de Deus, para que você possa alimentar os outros. Quando você vê pessoas que estão desanimadas, abatidas, você pode falar, eu tenho força, eu tenho fé, eu tenho alegria, porque eu recebi o evangelho de Cristo. Amém? Amém, irmãos? Amém. Esse é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo não é pessimista. O evangelho de Cristo é extremamente produtivo. Ele é extremamente maravilhoso. Ele tem facetas maravilhosas, porque ele nos eleva, ele aumenta a nossa potencialidade, ele aumenta as nossas possibilidades. Se nós achamos que alguma coisa não vai dar certo, você clama a Deus, ele te ajudará a entender se é este caminho ou não, e se é esse caminho agora ou mais tarde, ou se é um caminho ainda melhor que ele tem para você. Esse é o evangelho de Cristo. Mas o evangelho de Cristo é como o trigo. Se não morrer, se nós não morrermos, nós não seremos úteis. Nós não seremos úteis. E é interessante, a minha mãe fazia pão quando a gente era criança. E a minha mãe pegava, colocava os ovos, um pouquinho de água, e colocava a farinha e começava a mexer naquela farinha. E mexia. Aí de repente a minha mãe tirava, coloca mais trigo, e colocava mais trigo. Aí ela começava a bater e pegava aquela massa, levantava e jogava assim na parede, na mesa. E era uma mesa grande, fazia um barulhão. Pá, pá. Mãe, por que a senhora bate tanto nessa massa? Ela falava assim, quanto mais sovado, quanto mais a gente bate essa massa, quanto mais a gente sova, quanto mais a gente bate nela, mais o pão fica macio. E tem muitos que estão com medo de passarem por lutas na sua vida. E tem muitos que estão vivendo uma fé extremamente infantilizada, achando que agora eu cheguei para Jesus, tudo tem que dar certo. Só que você é trigo, você precisa ser farinha boa, e você vai ser sovado. Você só vai ser sovado nessa vida, pelas pessoas que estão ao seu redor, pelas circunstâncias que você vai trazer. E eu quero usar uma poesia para ilustrar isso bem para vocês. É uma poesia de Gilberto Gil. Drão. O amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer para germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar do chão nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadura, dura caminhada pela noite escura. Drão, não pense na separação, não despedace o coração. O verdadeiro amor é vão, estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadura, cama de tatame pela vida fora. Drão, os meninos são todos sãos, os pecados são todos meus. Deus sabe a minha confissão, não há o que perdoar. Por isso mesmo é que há de haver mais
compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer, se o amor é como um grão? Morre, nasce trigo, vive, morre pão. O que entender dessa vida? O que levar dessa vida? O que levar desses dias? Uma outra poesia, Provérbios 4, 23, diz assim, vamos falar juntos? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo, sobre todas as tuas experiências, sobre todas as tuas lutas, sobre todas as tuas decepções, sobre toda a sovada que você levou em 2015, guarda o teu coração, para não entrar 2016 e ser um pão duro, e ser um pão ruim, mas para ser um pão macio, cheio de vida, cheio de alegria, para que um 2016 seja um 2016 extremamente abençoado pelo Senhor. Joio e trigo. O Senhor Jesus, os discípulos ficaram perguntando para ele, explica para a gente que a gente não entendeu esse negócio. E Jesus falou para eles então, os cuidados que eles deveriam ter, para não serem contaminados com o joio da vida. Sobretudo, as amizades. Cuidado com as amizades. Cuidado com as amizades que tentam semear joio no seu coração. Cuidado com aquelas pessoas que tentam semear na sua vida discordâncias, que tentam semear na sua vida negativismos, destruições, mentiras, falsas expectativas. Cuidado com as amizades. Cuidado também com as tuas experiências negativas. Não deixe elas se prolongarem a tal ponto de se tornarem raiz de amargura. Não deixe elas se prolongarem tanto. Às vezes a gente passa por um momento de tristeza. Passamos, todos nós. Mas você não pode enfiar a cabeça na tristeza. Você passa por um momento de dificuldade, todos nós passamos, mas você não pode enfiar a tua cabeça nessa tristeza. Você precisa levantar a tua cabeça, você precisa enxergar o teu Deus, você precisa enxergar as promessas do teu Deus, você precisa enxergar o evangelho do teu Deus, e acima de tudo tornar Cristo teu amigo, e acima de tudo fazer com que estas experiências se tornem simplesmente uma boa sovada para você se tornar uma pessoa melhor, para você se tornar um pão melhor, para você ter mais alegria na sua vida, para você conseguir olhar para trás e dizer assim: eu passei porque o Senhor estava comigo, porque o Senhor me sustentou, porque eu tornei Deus o meu Senhor, e eu sei que Ele não me abandona e nunca me abandonará, e eu posso passar por qualquer luta, por qualquer dificuldade, eu posso enfrentar qualquer tempestade, porque o meu Deus, Ele vai cessar a tempestade. Eu posso estar dentro de uma gruta, com uma pedra na porta daquela gruta, e o meu Deus vai dar a ordem para que a pedra seja retirada, e eu possa sair dessa gruta, amém? É esse Deus, é esse evangelho que somos apresentados, que somos chamados a crer e a viver, o evangelho do trigo, o evangelho que semeia a vida. E acima de tudo, cuidado com as tuas tentações. Tem gente que é mestre para querer adestrar tentações. Tentações não se adestram. A única forma de se lidar com tentações é como José lidou, fugindo. Fugindo. Tentações não se vencem na sua força. Tentações se vencem nos seus joelhos dobrados diante do nosso Deus. O que foi 2015? Foi joio? Ou você hoje vai ser trigo? O que está sendo o seu coração?
O que você está levando nesse ano? Angústias, decepções? Ou você vai levar a caminhada com Jesus? A caminhada dura com Jesus do teu lado. Ele, como eu disse, é um texto bem escatológico, esse texto. E lá no versículo 49 ele fala assim: assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos. O segredo para não ser perverso e ser achado justo é não desperdiçar as sementes que o Senhor tem nos dado. É não pegar a semente e jogar fora. Ele não pegar. Eu creio que nós estamos aqui nessa noite, todos que estão aqui hoje, foi solo fértil da semente do Evangelho de Jesus. Foi solo fértil que um dia a semente, sabe aquele afago do amor de Deus, chegou perto de você. E Ele te chamou bem perto. Vem, filho, você estava longe, e eu estou te trazendo para mais perto, para você ser meu filho. A grande questão é que às vezes a gente vai passando pela vida, e esse solo, às vezes a gente esquece um pouquinho de colocar água, de colocar um adubo, e aí entra ano, sai ano, a fé vai se esvaziando. E você não pode permitir isso com a sua vida. A sua vida é tão preciosa, a sua vida custou tão caro, custou a vida de Jesus. É tão preciosa a sua vida para você ficar levando joio, joio e joio. Faz hoje. Pega tudo aquilo que foi de decepção, que foi de angústia, que foi de traição, que foi de situações que você considerou que foram as piores coisas da tua vida nesse ano. E saiba que hoje Deus te trouxe aqui porque hoje o anjo dele vai passar e vai colher todo esse joio na sua vida, para que você possa viver dias melhores, dias cheios da presença do Senhor. Fecha os teus olhos e deixa esse Santo Espírito de Deus passar sobre a sua vida agora e limpar a tua alma, o teu coração, porque você é solo fértil, porque você está sendo semeado com a semente do céu, o trigo do céu, para florescer, para você florescer. Mas não se esquece que não é só trigo que você tem que ser como planta. Você um dia vai ter que ser colhido por esse trigo. E você vai ter que se submeter à mão desse grande padeiro celestial que é o nosso Deus. Que Ele vai pegar você e Ele vai sovar a tua vida. A gente passa por isso. Mas Ele está fazendo de você uma massa para alimentar muita gente, multidões de multidões, porque você foi feito para ser bênção. Você é feito para ser bênção, bênção de Deus nessa terra. Joga fora hoje todo o teu joio e recebe hoje do Senhor, da graça dEle, da força dEle, do poder dEle, em nome de Jesus.